Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, dando continuidade à nossa série sobre as parábolas de Jesus. Mateus, capítulo 13, vamos ler versos 44 ao 46 inicialmente. Mateus, capítulo 13, de 44 a 46. Todos acharam? Diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra e pelas que ainda iremos ler ao longo dessa exposição. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, e falar conosco. Que o Senhor fale conosco apesar de mim, ó Deus, apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados, apesar de tudo que eu tenha que pode atrapalhar o seu falar. Mas nós cremos em milagres e cremos que o Senhor pode falar mesmo sendo eu aqui. Então, ó Deus, por favor, fale conosco nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Se você conhece o chamamento de Eliseu, e nós falamos do chamamento de Eliseu na série passada das quartas-feiras da história de Elias, né? Eliseu, quando foi chamado por Elias para ser o seu substituto no ministério profético, Eliseu, ele largou tudo. Ele estava no campo, arando a terra, tinha uma junta de bois e os equipamentos agrícolas ali. Quando ele foi chamado por Elias, ele sacrificou, ele matou o gado que usava para arar a terra, pegou os equipamentos que ele usava, usou como fogo para assar a carne e alimentar ali toda a comunidade na qual ele vivia. O que Eliseu fez? Ele queimou as pontes, ele acabou com o seu meio de vida, dando a entender que agora ele viveria totalmente para o ministério profético. Eliseu largou tudo para seguir. Isso está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, se você quiser ler em casa depois. Quando a gente vê o chamamento de Pedro também para ser um apóstolo de Cristo, Pedro foi chamado no contexto da pesca maravilhosa, né? Se você conhece a história, o milagre, eles estavam a noite toda tentando pegar algo e não conseguiam pegar nada. Jesus vem, diz para eles voltarem ao mar, lançarem as redes, e eles vêm com uma pesca tão grande, tão maravilhosa, que os barcos quase afundam. Só que Jesus chama Pedro naquela hora, e Pedro larga o barco cheio de peixe para seguir Jesus. E não somente Pedro, mas Pedro, André, Tiago, João, os quatro largaram a maior pesca da sua vida para seguir Jesus. O apóstolo Paulo também abandonou todo o título, toda a respeitabilidade que ele tinha, porque ele era um dos grandes entre os fariseus. Quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, ele abandona todas essas coisas, e ele vai dizer no futuro que considerava todas essas coisas como refúgio, como lixo, diante da graça de ter conhecido Jesus. São exemplos bíblicos de homens que abandonaram tudo por conta daquilo que Deus tinha proposto para eles. Um homem chamado Jim Elliot, um missionário, ele propôs no seu coração de evangelizar uma tribo indígena lá no Equador. Ele e mais 4 amigos foram para lá. E na década de 50 do século passado, do século 20, eles foram mortos por essa tribo. Eles perderam a vida
porque julgaram que era importante evangelizar. E o mais impressionante, sabe o que é? 2 anos depois, essa tribo foi alcançada pelo evangelho. Sabe quem pregou o evangelho para eles? A esposa de Jim Elliot. A esposa e a irmã de um dos missionários que eles mataram foi lá, pregou o evangelho para aquela tribo e eles foram evangelizados. Colocaram a sua vida em risco, abandonaram, abriram mão de tudo por conta do evangelho. Esses são os exemplos, alguns exemplos que eu pensei para ilustrar essas parábolas que nós lemos agora, do tesouro escondido e a parábola da pérola. Nós temos avaliado essas parábolas do capítulo 13. Tem 2 semanas que nós estamos nas parábolas do capítulo 13 de Mateus. A primeira parábola desse capítulo é a parábola do semeador. Nós vimos que nessa parábola Jesus nos mostra que, mesmo tendo maneiras diferentes de rejeitar, ou tempos diferentes de rejeitar a palavra de Cristo, né, falando dos 3 solos onde não dá fruto, de qualquer maneira só há 2 tipos de pessoas. Nós vimos no Salmo 1, nós falamos também já em outro momento a respeito de Gênesis, capítulo 3, só existem 2 tipos de pessoas nesse mundo. Então Jesus aborda isso na parábola do semeador e dos solos, e vai nos mostrar que só tem 2 tipos de pessoas no mundo: as que rejeitam Jesus e as que creem nele. Não há um terceiro tipo, não há uma terceira via, só há aqueles que rejeitam e aqueles que creem. E mesmo entre os que creem, também existem maneiras diferentes, né? Porque nós vimos na parábola do semeador dos solos que os 3 solos são 3 maneiras diferentes de rejeitarem a palavra, mas quando ele frutifica, quando bate no solo bom, quando bate na boa terra, também a maneira de frutificar é diferente. Alguns vão frutificar a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Mas mesmo com essas diferenças, só existem 2 tipos de pessoas no mundo. Depois, ele então, logo em seguida, logo depois de explicar a parábola do semeador e dos solos, ele entra com uma outra parábola para trazer algumas advertências. Advertências que são em relação a essa verdade, de que só existem 2 tipos de pessoas no mundo. Ele vem e apresenta a parábola do joio e do trigo. Justamente, olha, só existem 2 tipos de pessoas no mundo, e ele vai dizer que aquelas que rejeitam a Cristo foram semeadas pelo diabo. É o joio que está nessa terra. E aquelas que creem são sementes lançadas pelo Filho do Homem. Mas ele diz que elas vão crescer juntas nesse mundo. Ele traz a parábola do joio e do trigo para dizer que ele sabe que há joio e trigo misturado nessa terra. Nós vimos na parábola que ele não está falando da igreja, ele está falando do mundo. Esse mundo é povoado por 2 tipos de pessoas. E ele disse que elas vão crescer juntas até o fim dos tempos. Somente no fim dos tempos é que o próprio Senhor vai separar o joio do trigo. Não cabe a nós a advertência que ele está fazendo na parábola. Depois que ele apresenta a parábola do semeador, dizendo que só tem 2 tipos de pessoas, ele está dizendo para os seus discípulos: olha, só há 2 tipos de pessoas, mas não compete a vocês saber quem são, julgar quem são, fazer guerra contra, porque os trabalhadores dizem: nós podemos arrancar o joio. Ele diz: não, porque ao arrancar o joio, vocês podem também arrancar trigo. Então deixem que eu faça isso depois. Então o que Deus está nos dizendo é que nesse mundo crescerão ao mesmo tempo aqueles que pertencem a Ele e aqueles que não pertencem. E não cabe a nós fazermos guerra contra aqueles que nós consideramos joio. Porque na verdade nós não sabemos quem é. Porque nós continuamos lançando as sementes em todos os lugares, em todos os solos, na expectativa de que essas pessoas possam se converter. Então, a nossa relação com aqueles que supostamente são joio, a nossa relação com aquelas pessoas que hoje são inimigas do Evangelho, é de pregarmos o Evangelho,
porque nós de fato não sabemos se ele vai se converter ou não. Se você me conhecesse na minha adolescência, você ia dizer que eu era joio. Você teria certeza que eu era joio. Que bom que outras pessoas não pensaram isso e me evangelizaram, e suportaram, e oraram. Meu vizinho, coitado, ele fazia culto na casa dele, eu botava música alta na minha casa, só para atrapalhar o culto na casa dele. Ele está lá, velhinho já, mas ele me vê saindo de manhã, minha roupinha, minha Bíblia debaixo do braço. Sempre quando eu encontro com ele, eu falo: Senhor Ariba, orou muito, né, meu irmão? Ele, muito. Ele poderia ter achado que eu era joio, mas que bom que ele não fez isso. Então nós não devemos fazer isso. A advertência de Jesus na parábola do joio e do trigo é: não tentem adivinhar quem é. Preguem o evangelho. Joguem as sementes indiscriminadamente. Não importa se o solo parece bom, se o solo não parece bom, continuem jogando a semente. Então, depois que ele ensina isso, ele para tranquilizar o coração dos discípulos. Por quê? Porque pense, olha, ele está dizendo para a igreja, ele está dizendo para os seus discípulos que eles vão viver num mundo cercado de inimigos. Não é assim? O joio crescendo junto com o trigo crescendo no meio do joio. Há o perigo do joio tentar sufocar, pegar o alimento, atrapalhar. O que Jesus estava dizendo é que nós vamos viver entre pessoas que são opositoras do evangelho. E isso, diante do tamanho que o número de discípulos naquela época, né, dos discípulos de Jesus, eles poderiam olhar para essa parábola do joio e do trigo e se assustar e pensar: meu Deus, como então nós vamos viver num mundo cercado de opositores? Então, Jesus traz outras duas parábolas. A parábola da semente da mostarda e a parábola do fermento. Essas parábolas têm o objetivo de trazer promessas para os discípulos, dizendo que apesar da oposição representada pelo joio e do fato dos discípulos serem um grupo pequeno, Jesus está prometendo que seus seguidores vão crescer como a semente de mostarda cresce, porque a semente de mostarda era a menor que eles conheciam naquele lugar e naquela época, mas ainda assim dava uma hortaliça que às vezes chegava ao tamanho de uma árvore, que abrigava as aves dos céus. Ele também compara com o fermento, que misturado com uma quantidade de farinha fez ela crescer. E ele está dizendo então: olha, apesar de vocês serem pequenos, apesar do número de vocês ser poucos, eu prometo que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja. E o seu trabalho, vocês vão abrigar pessoas, vocês vão crescer a ponto de abrigar pessoas. E a influência de vocês, que é o efeito do fermento, vai permear a sociedade de modo que o número de discípulos cresça. Então Jesus faz essas promessas para eles. Se você quiser ver mais detalhes sobre isso, volte depois lá no YouTube ou no Spotify, que nós temos as mensagens gravadas lá das parábolas. Agora então, Jesus volta a falar de parábolas a respeito do reino dos céus. Nós percebemos que o capítulo 13 é um capítulo onde Mateus agrupou diversas parábolas. Por quê? Porque elas estão num crescimento. Jesus está nos dando instruções a respeito do seu reino, está nos revelando coisas a respeito do seu reino, e isso por meio de parábolas. Ele começou lá na parábola do semeador e dos solos e vai continuar então agora. Ele está mostrando qual é a relação, qual é a reação de alguém que é solo bom, para nos remetermos à parábola do semeador. Ele está descrevendo a reação de alguém que é trigo, para nos remetermos à parábola do joio e do trigo. Ele está descrevendo qual é a reação daqueles que pertencem a ele, quando encontram o reino de Deus.
E aqui ele trata de dois tipos de pessoas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Esse homem não estava procurando um tesouro. Esse homem não estava procurando nada de valor, mas ainda assim encontrou. Mesmo sem ele procurar, ele encontrou um tesouro escondido. E quando ele encontra esse tesouro, ele olha e, transbordante de alegria, vende tudo que tem. Ele reconhece o valor daquele tesouro, e ele vai e vende tudo que tem, mas ele não faz isso com tristeza, ele vende tudo que tem com alegria para comprar aquele campo. Apesar dele não estar procurando, ele encontra. Segunda parábola, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Esse homem estava procurando. Esse homem estava em busca de algo de valor. Mas, ainda assim, estando tateando, procurando, quando ele encontra, a mesma coisa. Ele vai e vende tudo que tinha e compra uma pérola. Existem pessoas nesse mundo que não estão procurando Deus, que não estão insatisfeitas e não se acham necessitadas de salvação. Existem pessoas que vivem assim. Eu era alguém assim. Eu não vivia angustiado. Eu não estava à procura de nenhuma religião. Eu não andei por aí buscando. Na verdade, eu era meio avesso a religiões. Minha mãe, espírita, sempre foi, ainda é. E eu tinha muita raiva de ver aquilo. Não entendia nada, mas eu tinha raiva de ver aquilo. E não estava à procura de Deus. Estava vivendo a minha vida. Mas pela graça, encontrei o tesouro. Há pessoas que estão vivendo nesse mundo buscando Deus. E pessoas que sentem um vazio existencial e que estão procurando Deus. E visitam aqui, visitam ali, vão em algum lugar. E daqui a pouco, o que mais poderia ser alguém que vai lá para o meio da selva, tomar um tal de um chá lá, que eu esqueci o nome, e vai lá tomar aquele chá, achando que lá vai encontrar alguma experiência que vai levá-lo a Deus. Isso são pessoas que estão procurando. Pessoas que estão com alguma carência dentro de si, sentem uma necessidade e vão atrás. Essas pessoas são como esse homem que procurava boas pérolas. E a nossa expectativa, a nossa oração e o nosso trabalho é que essas pessoas que estão buscando a Deus possam encontrá-lo. Que nós possamos apresentar o Evangelho para essas pessoas e elas também encontrem o reino dos céus. Mas, independente se estão procurando ou não, a grande verdade é que há pessoas que vão encontrar e vão reconhecer imediatamente o grande valor daquilo que encontraram. Quando encontrarem o reino de Deus, não vão pensar duas vezes antes de largar tudo para obtê-lo. Aqueles que são solo bom, aqueles que são trigo, quando encontrarem o reino de Deus, vão imediatamente reconhecer o valor do reino dos céus. Nós temos que tomar cuidado aqui nessas parábolas para nós não perdermos o foco daquilo que Jesus quer mostrar. Por exemplo, não é importante a gente ficar aqui debatendo a ética, se é lícito ou não o cara que encontrou o tesouro lá no terreno e saiu para comprar. Aí você acaba se perdendo nos detalhes da parábola. Não é esse o objetivo. Jesus não quer que a gente fique aqui debatendo. Bom, mas se o cara encontrou aquilo lá, ele não deveria ter ido comprar. Ele teria que ter avisado o dono do terreno que tinha um tesouro. E aí a gente vai entrar em debates infindáveis, que não é o objetivo. Jesus está focando no valor e no reconhecimento do valor daquilo que foi localizado. Outra coisa que Jesus não está dizendo é que nós podemos comprar o reino de Deus. Acho que todos nós aqui já sabemos que é impossível nós comprarmos o favor de Deus. Então é óbvio que Jesus não está falando que esses homens que saíram e compraram o tesouro, e saiu e comprou a pérola, eles não compraram o reino de Deus.
Eles simplesmente demonstraram como eles reconheceram o valor daquilo que eles encontraram. Eles viram que tudo que eles tinham não valia nada comparado ao reino dos céus. Essa é a intenção, esse é o ponto que Jesus está trazendo aqui para nós. Diante do reino dos céus, nada tem valor, só o reino dos céus. Jesus está aqui mostrando de um modo mais contundente de que maneira nós podemos diferenciar entre aqueles que são solo bom e os outros, entre aqueles que são trigo e os outros, entre o verdadeiro discípulo e os demais. Se a gente quiser saber que alguém já é um discípulo de Cristo, é só ver de que maneira ele valoriza o reino dos céus. E de novo, não estou dizendo que isso é algo final. Se nós chegarmos à conclusão de que alguém ainda não é um discípulo, porque ainda não mostra os sinais, isso não quer dizer definitivamente que ele seja joio, só quer dizer que ele ainda precisa se converter. Mas o que Jesus está mostrando aqui é a reação de um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é aquele que reconhece que o reino dos céus é tão valioso, que vale a pena sacrificar qualquer coisa para ser cidadão desse reino. Ele não vai se apegar a mais nada, ele não vai se agarrar a mais nada. A única coisa que importa para um verdadeiro discípulo de Cristo é o reino dos céus, e nada mais. Nós precisamos também ter atenção que toda parábola, toda analogia tem os seus limites, e ela não vai conseguir apresentar todas as características de tudo de uma maneira perfeita. Por quê? Porque se a gente olhar para a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos cristãos não chega nem perto de largar tudo pelo reino. Concordam comigo? Essa experiência relatada por Jesus nas parábolas não é a experiência da grande maioria dos cristãos. A maioria de nós não chegou nem perto de precisar largar tudo pelo reino de Deus. Mas nós devemos então nos questionar: qual o lugar do reino nas nossas vidas? De novo, não estamos falando de comprar um lugar no reino, tá? Não estamos falando de nós conquistarmos por mérito um lugar no reino, não é isso. É nós nos perguntarmos qual é o lugar do reino nas nossas vidas. Qual é a disposição do nosso coração? Embora nós não tenhamos sido requeridos em nenhum momento que largássemos tudo, nós largaríamos tudo se isso nos fosse requerido? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer. Eliseu largou o seu sustento. Pedro largou o seu sustento. Paulo largou a sua reputação. Nós largaríamos? Nós precisamos investigar o nosso coração. Você precisa investigar o seu coração. Por que nós vemos tão poucos exemplos que demonstram claramente uma vida sacrificial? Vocês concordam comigo nisso? Que se nós olharmos para a vida da maioria das pessoas cristãs, e eu digo começando pela nossa, eu começo pela minha, você deve começar pela sua. Entre nós, há pouquíssimas vidas que são claramente sacrificiais, que estão realmente abrindo mão. Nós precisamos, mas não vemos tanto, pessoas que demonstram um compromisso com Cristo que custa algo de valor, que exige que se abra mão de algo realmente valioso. Por exemplo,
Pessoas que poderiam ter uma vida muito mais tranquila e muito mais confortável, mas abrem mão disso, pois colocam o reino em primeiro lugar. Pessoas que poderiam ter um carro mais caro, mas optaram por ter um carro mais barato, para poder fazer uso desse recurso para abençoar vidas. São sacrifícios. O que a gente vê, infelizmente, na maioria dos casos, é que a nossa vida cristã, ela é apenas um complemento das nossas verdadeiras prioridades. O que nós estamos buscando de verdade não é o reino de Deus, não é o reino dos céus. O que nós estamos buscando de verdade é uma vida melhor. E identificamos na vida cristã um meio de nós alcançarmos isso. É melhor eu estar com Deus. Deus vai me abençoar. Deus vai me ajudar. Deus vai me socorrer. A maioria de nós vê a vida cristã e o relacionamento com Deus um meio, não um fim, não um propósito. Nosso propósito não é o reino. Nosso propósito é um relacionamento com Deus que vai nos dar outras coisas, além do reino. Uma vida mais confortável, uma vida melhor. Às vezes não estou falando só em termos financeiros, não. Uma vida com mais saúde, uma vida com mais paz, uma vida com mais harmonia, uma vida com mais felicidade, uma vida com mais alegria. Mas os nossos olhos estão colocados nessa vida, nessa terra. Poucos de nós rejeitariam uma promoção no trabalho, porque isso iria tirar tempo e prejudicar o seu serviço a Deus. Poucos de nós chegariam para o seu chefe e diriam: não quero ser promovido não, porque se eu for promovido eu vou trabalhar mais, e aí eu vou ter menos tempo para servir a Deus. Isso é vida sacrificial. E a grande maioria de nós, eu me incluo nisso, tá, meus irmãos? Não faria isso. A verdade é que para a maioria de nós, abrir mão de algo em prol do reino não é uma realidade. Nós não abrimos mão de nada. Nós, na verdade, queremos mais. Você já pensou, por acaso, em baixar o seu padrão de vida em prol do reino? Não, eu vou trabalhar menos e vou ganhar menos, mas eu posso viver com menos, porque eu quero servir mais. Eu quero ter mais tempo para minha família, para ser o sacerdote do meu lar, mais tempo para ajudar os irmãos, mais tempo para evangelizar, mais tempo para me envolver numa causa, para eu poder trabalhar para o reino. E não estou falando trabalhar na igreja não, porque a gente também tem a visão equivocada de que trabalhar para o reino é trabalhar na igreja. Existe trabalho aqui que é importante? Existe, mas existe muito trabalho do reino que acontece fora, e principalmente fora. O que nós estamos fazendo fora daqui? Qual a relevância da nossa vida fora daqui? Como nós temos gasto o nosso tempo fora daqui? De que maneira o reino está sendo priorizado na nossa vida fora daqui? É disso que Jesus está falando nessas parábolas. De colocar o reino como seu maior tesouro. De colocar o reino como sua prioridade. É disso. E a pergunta, uma das perguntas que eu queria que você saísse daqui se questionando é: quanto custa para você o seu cristianismo? Do que você tem aberto mão? O que você deixou para trás com alegria? Porque o cara aqui do campo, ele diz, então, transbordante de alegria, ele sai, vende tudo que tem,
para comprar aquele lugar. O solo bom, o trigo, ele está disposto a perder tudo pelo reino. Ele está disposto a sacrificar tudo pelo reino. Sabe por quê? Porque ele sabe exatamente o que está em jogo. E é por isso, então, que Jesus traz uma outra parábola, logo depois dessa. Verso 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus traz aqui uma parábola parecida com a parábola do joio e do trigo, porque ele quer reforçar esse ensinamento, ele quer reforçar essa ideia. Ele está dizendo que aqueles que valorizam o reino sabem exatamente o que está em jogo, é a eternidade. Quando encontram o reino, quando encontram aquilo que Jesus fez, quando encontram a obra salvadora, eles olham para aquilo e falam: meu Deus, eu preciso disso. Porque a alternativa a isso é a morte eterna. Deus está me dando de presente a vida eterna. Eu preciso abraçar isso, eu preciso ter isso, porque a alternativa é a morte eterna. Então, um verdadeiro discípulo, ele sabe o que está em jogo. Ele conhece a realidade, a sua realidade, de que é um pecador miserável e que merece a condenação, mas encontrou uma salvação gratuita dada por um Deus maravilhoso, gracioso, que pagou o preço para que o pecador pudesse ser salvo. Mas o interessante, tem uma pesquisa de 2023, 89% dos brasileiros acreditam em Deus, ou numa força maior. 70% se diz cristão. Só 60% acredita no inferno. E desses cristãos, não digo nem dos cristãos, dessa totalidade de pessoas, desses 89% de pessoas que afirmaram acreditar em Deus ou numa força maior, apenas 49% têm um compromisso mensal, ou seja, vai pelo menos uma vez por mês num templo religioso da sua religião. Ou seja, o brasileiro não vive como quem sabe a realidade. O inferno não é uma realidade para o brasileiro. O relacionamento com Deus não é uma realidade para o brasileiro. E Jesus está relacionando uma coisa diretamente à outra. Ele está dizendo que aqueles que entendem a gravidade da situação, quando encontram o reino, vão largar tudo. Porque entende o tamanho, o valor do presente que está ganhando. Entende que jamais, nunca, nada que ele fizesse seria suficiente para obter aquilo. Ele não tem como comprar, ele não tem como construir, ele não tem como fazer, ele só pode ganhar. O reino de Deus só pode ser recebido de graça. Ele não pode ser comprado, ele não pode ser conquistado. Então, aquele que encontra esse presente, paga tudo por ele. O verdadeiro discípulo sabe o que está em jogo, a eternidade. Ele valoriza o reino porque sabe que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ele sabe o que o Deus tem para oferecer é algo que está muito além dessa vida, muito além dessa terra, muito além de qualquer coisa que esse planeta, que essa vida possa oferecer. É isso. Quem entende isso, coloca o reino como prioridade e vai abrir mão de qualquer coisa pelo reino.
Por isso, Jesus reforça essa afirmação de que haverá uma separação. Ele falou do joio e do trigo, falou aqui dos peixes ruins e dos peixes bons. E deixa claro que isso ele está falando de pessoas, dos maus e dos justos. E os maus serão lançados na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a verdade, meus irmãos. Quem entende isso, quem entende a seriedade do destino eterno, entende o valor de ser um cidadão do reino dos céus. E está disposto a largar tudo, a sacrificar tudo para ser um cidadão do reino dos céus. Por fim, então, depois da parábola da rede, Jesus se volta para eles e pergunta: vocês entenderam essas coisas? E eles respondem sim, verso 51. Eles respondem sim, nós entendemos. Então Jesus lhes disse, e aqui temos a última parábola do capítulo 13. Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está encerrando as parábolas do reino, está encerrando os seus ensinamentos a respeito do reino dos céus, nos mostrando que quem entendeu a sua mensagem, quem entendeu o que ele está ensinando, sabe que essa mensagem contém elementos novos. Jesus está trazendo revelações novas. Por quê? Porque ele está esclarecendo coisas que ainda não estavam totalmente claras nas profecias do Antigo Testamento. Jesus está trazendo luz sobre as profecias do Antigo Testamento. Por isso que podem ser chamadas de coisas novas. Existem coisas novas que Jesus está ensinando, mas a grande questão é que essas coisas novas são totalmente fiéis e estão totalmente de acordo com os ensinamentos antigos. Você encontra essas verdades de maneira talvez não tão clara no Antigo Testamento. E Jesus está apenas trazendo a luz. Não há contradição entre aquilo que Deus é no Antigo Testamento e aquilo que Deus é no Novo Testamento. Não há contradição. O que há é diferença de momento. No Antigo Testamento, Deus estava se revelando e preparando tudo para que a salvação acontecesse da maneira correta, da maneira que Ele planejou. Então, o Novo Testamento, o testemunho de Cristo ilumina o Antigo Testamento, traz luz sobre aquilo que ainda não estava totalmente claro no Antigo Testamento. Jesus está dizendo, quem entendeu a minha mensagem, sabe que eu estou falando de coisas novas que estão de acordo e em fidelidade com as coisas velhas. O escriba que entendeu, o escriba que é instruído no reino dos céus, ele sabe, ele consegue ver como as coisas velhas e as coisas novas estão completamente relacionadas, estão ligadas. Jesus está reivindicando aqui o cumprimento das profecias. Ele está falando da nova aliança. Volte um pouco aí, vai em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. A partir do verso 31. Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 31. Qual o título que está aí? A nova aliança com Israel. Isso lá em Jeremias, lá no Antigo Testamento. E olha o que o profeta diz. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito.
pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vejam aqui o conteúdo dessa nova aliança. O conteúdo dessa nova aliança é o mesmo da antiga aliança. Por quê? Porque ele diz que ele vai imprimir o que no coração? As minhas leis. Deus não mudou o conteúdo da aliança. Essa nova aliança é uma nova aliança na forma, porque o caráter de Deus está expresso na lei. O caráter de Deus está expresso nos seus mandamentos. Ele não mudou os seus mandamentos. O que ele mudou foi a maneira. Então, se antes a lei estava escrita em tábuas de pedra, agora ela será escrita no coração. O que é diferente é que a antiga aliança, ela era transitória e podia ser quebrada, tanto que ele diz, pois eles quebraram a minha aliança. A nova aliança em Cristo, ela é inquebrável. Sabe por que ela é inquebrável? Porque a nossa parte nessa aliança não foi cumprida por nós. A nossa parte nessa aliança, que era viver uma vida perfeita de obediência, foi cumprida por Jesus. A nossa parte já foi cumprida. Aquilo que nós deveríamos fazer para honrar a aliança com o Senhor, já foi feito. Jesus fez por nós. Então essa aliança, ela está consumada. Foi o que Jesus disse na cruz, está consumado. Porque uma aliança é feita de estipulações para ambas as partes. A parte de Deus, ele sempre é fiel. A nossa parte é que nós quebrávamos o tempo inteiro. Então ele providenciou um meio para que nós não pudéssemos quebrar essa aliança. Jesus já cumpriu. Então o que nós precisamos fazer para estarmos em aliança com Deus é estar em Cristo, é se render a Cristo, é se submeter a Cristo, é reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador, porque a nossa parte Ele já fez. Então essa aliança, ela é inquebrável. Por isso que quando encontramos o reino dos céus, nós precisamos ter o nosso coração disposto a abrir mão de qualquer coisa, porque o reino dos céus, ele é um tesouro que ninguém pode tomar de nós. É um tesouro que ninguém pode tomar de nós. Nos dado de uma vez por todas e para sempre, para toda a eternidade. Confie em Cristo e você está salvo para sempre. Todos os seus pecados estão perdoados para sempre, porque não é pelo nosso desempenho que essa aliança é mantida. Essa aliança é mantida pelo desempenho de Cristo e Ele já cumpriu. Então, avalie o que você está disposto a perder, o que você está disposto a abrir mão, como tem sido a sua vida cristã, qual o valor que você dá para o reino dos céus, e como isso se expressa na sua vida, não é só o que a gente fala, como está expresso na sua vida, que o reino dos céus vale para você mais do que qualquer coisa. Amém? Os irmãos que vão nos ajudar com a mesa, podem vir, por favor.
Nosso Deus é tão gracioso, nosso Deus é tão misericordioso, que Ele nos deu um memorial, porque Ele sabe que até mesmo esquecer, nós esquecemos. Um memorial é dado para que não se esqueçam. E o nosso Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa natureza. E Ele nos deu um memorial para nós sermos lembrados. Lembrados de algo que aconteceu no passado, que foi a nossa salvação conquistada por Cristo. E sermos lembrados das promessas que nós temos para o futuro. Porque Ele diz para nós celebrarmos esse memorial até que Ele venha. E Ele virá. Meu irmão e minha irmã, não deixe que essa palavra seja uma acusação contra você. Mas que ela seja apenas um alerta. E o nosso Deus é um Deus misericordioso. E se nós até hoje não vivemos como deveríamos, se nós até hoje não valorizamos o reino como deveríamos, saiba que hoje Ele está nos dando a oportunidade de fazermos isso a partir de hoje. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços, é um Deus de graça, de perdão. E essa mesa aponta o quão longe Ele vai para perdoar os nossos pecados, o quão longe Ele foi para perdoar os nossos pecados. Então saiba, confie nele, se renda a Ele, confesse os seus pecados a Ele, e Ele vai te receber como Ele me recebeu um dia, e como Ele me recebe ainda todos os dias, porque eu continuo sendo completamente indigno, como eu era antes, e toda a transformação que aconteceu na minha vida foi obra dele. E se eu não sou mais o Guilherme que era antes, não é mérito meu, é mérito dele. Então creia, confie, descanse nele, mantenha-se agarrado a ele, aliançado a ele, porque ele é fiel. Senhor, obrigado por esses elementos, Senhor, que nos lembram daquilo que o Senhor fez e nos lembram daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Somos felizes, somos gratos, porque o Senhor estendeu a nós o teu reino gratuitamente, embora nós saibamos exatamente o valor que ele tem. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.